Bom dia, gente. Bom, vamos lá para mais uma aula, finalizar aí o nosso conteúdo do segundo bimestre, galerinha. Pois bem, hoje nós vamos falar da questão da urbanização, as desigualdades sociais e as migrações no continente americano. Bom, a urbanização, né, na América é essencialmente, o continente americano ele é essencialmente urbano, né? Cerca de 80% da população aqui vive nas cidades, as cidades mais urbanizadas, ou seja, as mais, vou dizer assim, até industrializadas, né? Nós vamos ter Nova York, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do México, né? São consideradas também as mais populosas. Por quê? Porque é um setor de atração, atrai as pessoas. Quem é que não quer morar no urbano, no moderno, no novo, no industrializado, nas possibilidades da vida? Então, é aqui que eles acabam sendo atraídos, né? Os grandes centros urbanos possuem uma alta densidade demográfica porque atraem as pessoas em busca de oportunidades, empregos e estudo. Isso é bastante importante. Entretanto, muitas vezes, né, essas cidades elas não estão apropriadas para comportar todo esse crescimento urbano. E aí vem uns grandes problemas, né? Porque esses locais se intensificam com problemas sociais, que traduzem nas habitações precárias, alto índice de pobreza, criminalidade e violência. Então, tudo isso acaba ocorrendo devido à falta de um planejamento das cidades, né? Dos governantes para as cidades. Porque na medida que a cidade se industrializa, né, ela se evolui para essa urbanização, se evolui para essa industrialização, mas ela não evolui, ela não planeja o espaço físico para as pessoas viverem. Então, elas atraem as pessoas, mas não planejam como vão comportar essas pessoas. Isso é um grande problema. Essas questões atingem níveis alarmantes, principalmente na América Latina, né, como a gente pode ver aqui, mas também na América anglo-saxônica, ou seja, no Canadá e nos Estados Unidos isso também ocorre, embora em menor grau, né? Toronto, por exemplo, é uma cidade canadense com destino de muitos imigrantes e apresenta uma alta densidade, né? E a renda em relação às outras, ou seja, é um lugar de atração. Isso ocorre em virtude, né, do alto custo na vida, de vida na cidade, e do desemprego, fazendo com que a população pobre se estabeleça onde? Nas periferias. A gente já discutiu isso, acho que no 7º ano, quando a gente falou da questão da hierarquia das cidades, né? E a cidade em si, hierarquicamente, ou seja, as pessoas, quem mora no centro, quem tem o maior poder aquisitivo, né? Quem não tem o maior poder aquisitivo acaba indo para as periferias, e assim vai. A taxa de desemprego nas cidades, inclusive, maior, né, entre as etnias brancas e não brancas, né, ou seja, os negros e estrangeiras, mostrando também o impacto histórico, né, do racismo e do colonialismo nessa sociedade. As consequências de uma urbanização vêm aí alguns pontos. Primeiro dela, a favelinização, ou seja, a falta de planejamento urbano, né, para comportar essas pessoas e acabam fazendo com que elas migrem, saiam do centro, como a gente pode ver aqui, ó. Quem não pode morar aqui acaba migrando para cá. E aqui é uma favela, né? E aqui a situação é mais precária, não tem saneamento básico, energia elétrica, água encanada, coleta de lixo, às vezes não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem uma creche. Então, acaba precarizando a situação. Isso ocorre em virtude, né, do... isso aí já foi, gente, desculpa. O excesso de lixo visível, né, onde há maior concentração da população, ou seja, a gente já discutiu isso, cada pessoa produz em média 1,5 kg de lixo, né, então, essa grande produção de lixo nos grandes centros urbanos, e esse lixo vai para algum lugar, e esse lugar às vezes é descartado, né, de forma incorreta, que ocasiona um problema urbano ambiental, né, que é aqui os grandes lixões, ou seja, as cidades não são planejadas para terem aterros sanitários, então elas são colocadas em lixões.
que vai acumular, e aí quem é pobre não conseguiu nada, acaba indo para o lixão catar. Então já é um outro problema social que os grandes centros urbanos têm, não é diferente não, tá? Aqui a poluição, que é uma questão que pode ser de diversas naturezas, né? A gente sabe que vai existir com relação às poluições, vamos ter a poluição atmosférica, que são os gases tóxicos jogados aí na atmosfera, provocando um efeito estufa, as ilhas de calor, né, tudo isso. Vamos ter também a poluição sonora, que é aquela alta zoada produzida pelos grandes centros urbanos, carro de som, o cara na calçada com um megafone lá gritando a promoção, o outro no microfone, né? Então, assim, isso tudo é uma poluição sonora, problema grande, e também visual, ou seja, se cada loja bota uma placa, bota uma coisa na calçada, distribui panfleto, então isso tudo vai gerando uma poluição visual e também um lixo, né? Que são problemas bem vividos aí em relação aos grandes centros urbanos. Um outro passo é a violência, né? A gente sabe que no caso as pessoas, muitos até, eu sei que muitos vão dizer assim, professora, mas algumas pessoas nascem para o crime. Não, algumas pessoas já nascem no crime, né? Mas outras são empurradas para o crime. E por que são empurradas para o crime? Porque não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de um bom emprego por falta de estudo, consequentemente não tem o que fazer, não procurar algo honesto e acaba vendo a criminalidade como uma facilitação de recurso. Então acaba aí, né, gerando a violência, que vai estar aí atrelado, né, junto com a violência vai estar atrelado aí assalto, roubo, sequestro, tráfico de drogas, agressão física, verbal. Então todo tipo de violência vai acabar gerando nessa situação, porque é um processo de marginalização das pessoas. E por que isso ocorre? Por falta de planejamento. Porque se lá na favela não tem uma escola para ensinar, as crianças elas já estão crescendo num lugar sem estudo. Qual será a oportunidade que elas vão ter, né? No mercado de trabalho? Quase nenhum. Então, se ela realmente não tendenciar, não forem ensinadas para o bem, para o honesto, elas vão cair na violência, elas vão cair na criminalidade. Então, infelizmente, isso é um problema urbano que acaba ocorrendo. Outro é as inundações, né? Um processo de urbanização. Muitas cidades elas não são planejadas com a drenagem correta. Então, quando chove demais, a água não consegue infiltrar no solo e acaba alagando. Aí vem também uma outra situação, que é o pessoal joga lixo na rua, então vai parar no bueiro, o bueiro está lá cheio de lixo, a água chega no bueiro, mas o bueiro está entupido de lixo, então volta mais com lixo, né? Então é um problema muito sério, e isso também é ocasionado pela falta de planejamento, de políticas públicas corretas, né? As desigualdades, né, é uma marca inseparável, né, no continente americano. A gente sabe que isso aí vai ser bem notório, né, a América do Norte em relação à América do Sul. Entre essas, né, vem aí os reflexos de variações econômicas, socioculturais e ambientais dos países. Isso reflete nos dados demográficos, que é o IDH e nas pirâmides etárias. Desde 1990, né, a ONU ela vem classificando os países anualmente, de acordo com o seu IDH. Lembra que eu já falei para vocês quais são os fatores do IDH? Escolaridade, segurança, transporte público, saúde. Então, se tudo isso, né, está planejado, está ornamentado, está colocado de forma correta, aquele país ele tende a ser um país desenvolvido. Mas se esses pontos do IDH eles estão em defasagem, infelizmente, sim, a economia também está junto, né? Mas aí se eles estão em defasagem, infelizmente o país não será desenvolvido, que é o caso do Brasil. O Brasil já chegou a ter a 6ª maior economia do mundo, né, bem próximo da grande potência mundial, que é os Estados Unidos. Então, a 6ª maior economia do mundo. E por que somos países subdesenvolvidos? Porque temos problemas de saúde pública, temos problemas de educação, temos problemas no transporte público, temos problemas de segurança. Então, esses problemas acabaram sobressaindo a nossa economia. E isso é uma questão de planejamento, certo?
As cidades elas são classificadas assim, como muito elevado, elevado, médio e baixo. Aqui a gente pode ver neste mapa, né, que esta área aqui azul, escura, aqui, ela vai ser muito alta, ela tem um IDH muito alto. Esta área aqui, mais clara, ela vai ser alta, né? E vamos ter a outra, menos clara, que vai ser a média, e vamos ter a baixa, certo? Então vamos ter aí esses pontos bem interessantes com relação ao IDH das Américas. Em relação às pirâmides etárias, né, elas classificam aí de acordo, no caso, com homens ou mulheres. E aqui vem um ponto bem interessante que ele diz assim, ó, assim, os países mais desenvolvidos com maior IDH, onde há redução do índice de natalidade e o aumento da expectativa de vida, há uma tendência da pirâmide a apresentar a base estreita, né, e a parte de cima maior, porque muita expectativa de vida e poucas crianças nascendo. O que ocorre, né, pela situação de um bom desenvolvimento. Ao contrário, né, nos países baixos e médios, né, o índice de desenvolvimento, essa taxa de natalidade é um pouco maior e a expectativa de vida um pouco menor. Então, vai ter muitos filhos e poucos idosos, né? Vai ser nessa situação. Eu até comento assim, vamos fazer uma comparação, né? A China tem a política do filho único. Se tiver mais de um filho, você paga por imposto por isso. No Brasil, tem a política do Bolsa Família. A cada filho, uma renda extra. Porque hoje criança virou renda, né? Filho virou renda na favela. Então, haja menino, né? Olha a diferença. E isso mostra o quão não desenvolvido é um país. As migrações americanas, elas ocorrem, né, aí ao longo da história, num processo bem longo, né? E tem geralmente a busca de melhores condições de vida, ou seja, as pessoas sempre mudam. Eu sempre digo isso. Se você está num lugar e esse lugar não está lhe satisfazendo, você acaba mudando, indo para um outro lugar. Por que um outro lugar? Em busca de uma melhor condição de vida. Por isso que as pessoas migram, por isso que existe a imigração, por isso que existe o êxodo rural, por isso que existem todos esses processos, né? Esse fluxo ocorre mais com intensidade desde a colonização europeia no século XVI. Atualmente, a América é a origem do destino, né, dos deslocamentos populacionais. Gente, vim para cá agora. Quase que não chego lá no mapa, né? Olha, esse mapa aqui tem lá no livro de vocês, tá? Eu acho interessante ele, e ele está um pouco invertido. Por que está um pouco invertido, professor? O que é isso? Que a gente não está entendendo, né? O que é que a gente não está entendendo? É como se a gente estivesse vendo, não um mapa mundi, mas de cima do globo. E aqui a gente vê a América Latina, tá vendo? Poucas imigrações para a América Latina, muitas para a América do Norte, né? Aqui a África, também muitas migrações saindo da África, né? A Ásia, como toda a Europa, a Ásia, e muitos para a Oceania. Olha que interessante também, né? Muitas pessoas procuram a Oceania, porque é um lugar legal de viver, tá? Então, esse mapa tem lá no livro de vocês. As fronteiras dos Estados Unidos e do México, né, é uma das maiores corredores migratórios mundiais, onde passam ainda milhões de pessoas vindas da América. O México é um país que possui um número de cidadãos mais emigrados dentro dos Estados Unidos. Atualmente, milhares de pessoas estão também indo, né, da América Central para os Estados Unidos, saindo do meio rural, já que o êxodo rural é um fato. Aqui vocês vão ver a imagem, né? Vocês podem ver aqui. Polícia de um lado, polícia de outro, América dos Estados Unidos, México, né? Aqui o pessoal costuma atravessar no Rio Grande, tá? Aqui é uma parte próxima ao Texas também, as pessoas fugindo mesmo da polícia. Então, são situações que as pessoas se colocam para poder entrar nos Estados Unidos. A imigração tem sido um fator, né, de crescimento demográfico
no Canadá. As pessoas migram muito para o Canadá, atualmente milhares de pessoas, em busca de emprego, né? E também de melhor qualidade de vida. As pessoas sempre vão estar em busca de tudo isso. A maior parte dos imigrantes é constituída aí de europeus que vêm para o Canadá, né? Mas nos últimos anos tem aumentado a imigração norte-americana e também centro-americana e os asiáticos. Na verdade, os asiáticos estão querendo dominar o mundo, pelo visto, né? Já em direção à América do Sul, a gente pode destacar aí a questão dos haitianos, bolivianos, venezuelanos e cubanos, motivados por problemas internos nos seus próprios países, como violência, né, a violação dos direitos, a violência e o desemprego, são pontos importantíssimos. Nesse contexto, a migração haitiana é considerada um dos maiores fenômenos migratórios para o Brasil. Para vocês terem noção disso tudo, né, esse movimento foi fortemente agravado em 2010, quando houve um terremoto lá no Haiti, muitas pessoas acabaram saindo de lá e migrando para outros lugares, principalmente para o Brasil, o que também já tinha os problemas internos, como a instabilidade política e a política de problemas socioeconômicos, né, intensificaram aí com essa catástrofe e as pessoas começaram, aqui não é mais lugar de ficar. A Colômbia se destaca, né, por enorme quantidade de deslocamentos internos também, mas aí isso ocorre lá dentro deles, e isso por causa das Farc, né, dos problemas, dos conflitos internos armados, né, que tem esse embate, se iniciou há mais de 50 anos, né, quando um grupo de rebeldes se levantaram contra o governo e reivindicaram melhor distribuição de terra, posteriormente planejamento de tomada de poder, e aí hoje em dia as Farc meio que comandam a Colômbia, né? É um lugar bem complicado, apesar de bonito, é complicado para se viver. No cenário latino-americano, nos últimos anos, merece aí o destaque da Venezuela. A gente viu, né, migração venezuelana para o Brasil, maior fluxo, mas olha só, apesar de ter vindo muitos venezuelanos para o Brasil, eles também foram para outros lugares. Isso ocorre, né, pela política lá, a crise política que assola o país, no setor econômico, que teve grandes reflexos, a escassez de alimento, remédio, produtos básicos. A população passou fome, começou a passar por perrengues grandíssimos, e aí, vamos sair daqui, vamos, né, que eu digo a vocês, vamos procurar um lugar melhor. Os imigrantes venezuelanos se dirigiram principalmente para a Colômbia, né, em menor escala para o Equador, Peru e o Brasil. E para vocês terem noção, o país já deu abrigo a 85 mil refugiados entre 2015 e 2018, isso segundo a ONU, né? Bom, gente, nosso conteúdo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Espero que em breve a gente possa se ver, a gente possa estarmos juntos, tá ok? Beijos e até a próxima.